é mais. Outono, Capital 95. Na Capital FM. Paixão Nacional. Oferecimento Sage Proteção Veicular. Bem-vindo ao clube. Atenção, Clínica Canela informa: obesidade e lipedema tem tratamento. Giovana Barbosa Clinic, especialista em papadas, realizando sonhos. Agende sua avaliação. Fone Whats 999537575. Internet mais velocidade e soluções pra você. 3027-2500. Agora, Paixão Nacional. A capital reuniu a galera pra falar dos assuntos que são uma paixão nacional. Futebol, O que rola na TV? showbiz, Saúde, trânsito e música. Está no ar. Paixão Nacional. A sua revista eletrônica. Bora lá então, 5h08. Boa tarde pra você, bem-vindo a mais uma edição da revista eletrônica mais ouvida do MS. Nesse exato momento, fazemos rede com todo o Grupo Capital MS de Comunicação, Rádio Cidrolândia FM 99.7, Laguna FM 102.1, Capital FM Miranda 90.1 e também a todos que acompanham através do site capital95.com.br ou aplicativo. Fique à vontade para você mandar mensagem aqui no 3056-9595. A nossa arquibancada virtual espera o teu contato, viu? 5h09, é hora de dar boa tarde especial também para ele, o nosso Mick Jagger pantaneiro, o cara dono delas pelotas, não pode falar que é das bolas. Júnior Dário, como é que você tá, meu querido? Grande HB, 1000%, meu querido, sempre feliz de poder voltar todas as segundas aqui na Capital 95 com o programa Paixão Nacional, que traz as notícias do seu time do coração, o trânsito da capital morena e muito mais. É como eu falo, estamos chegando, galera linda! Tamo na área! No Paixão Nacional, as manchetes do dia. Bora para as manchetes do dia de hoje aqui na nossa programação. Deixa eu só abrir aqui agora que eu fechei sem querer. Vamos lá, Elton Barbosa, deixa eu ver aqui. Achei, pronto. Flamengo mira a contratação inusitada para 2026, o que vem por aí, hein, Júnior Dário? Pois é, já falamos. Corinthians recebe nova proposta do Milan da Itália por promessa do meio-campo do Corinthians. Já o Rui Costa explica o que levou à demissão de Crespo no São Paulo. A responsabilidade é nossa. Palmeiras banca decisão por escalar ou não Paulinho. Estas e outras informações do futebol, da saúde e também babados você confere a partir de agora aqui no nosso PN. No Paixão Nacional. Enquete. Galera, após o passeio francês sobre a nossa seleção brasileira, foi 2-1, mas fora o baile, jogando com a menos, todo mundo já sabe, nós falamos já na semana passada. E também a vitória francesa contra a Colômbia, por goleada, inclusive, nesta data FIFA. A gente quer saber de você através da nossa arquibancada virtual, que é o 3056-9595. A França é a maior favorita para a Copa do Mundo de 2026. Copa essa que será disputada pela primeira vez na história, com 48 seleções e três países. México, Estados Unidos e Canadá. Dê a sua opinião. Valendo o que, HB? Hoje tá valendo para você que tá ouvindo a programação aí, olha só, um par de ingressos pro show Maurício Manieri, Inesquecível Classics, dia 23 de maio, lá no Shopping Bosque dos Ipês, mais pote de sorvete, jeito frio. Paixão Nacional e a bomba do dia. Ai, a bomba do dia é o seguinte, viu, gente? Tem um jogador aí que parece que não anda cumprindo as suas obrigações, não no campo, mas na sua vida pregressa, viu? Parece que ele anda com fama de caloteiro, Júnior Dário. Eita, verdade. O cara tá dando uma de mãozão aí. Você vai saber daqui a pouquinho aqui na nossa bomba do dia. Aí. Quem é? No Paixão Nacional, Cartão Vermelho.
Cara, o cartão vermelho, eu vou dar uma escalação aqui e a galera vai entender o porquê do cartão vermelho. Ai, de quem é essa escalação? Ederson ou Bento no gol. Ah, não, é Brasil. Ibanez, Marquinhos, Léo Pereira, aquele zagueiro que vira Tá, mas outro dia peraí. chorando lá. Eu vou te fazer uma pergunta idiota. Quem é Ibanez? Pois é. É o governador do... Não, do Distrito Federal não é. Douglas Santos, Ah, Casemiro, até aqui eu concordo, eu gosto do Casemiro. tá lento, mas tá bom. É, dá pra usar ele um pouco mais recuado, não tem mais aquela saúde, mas não tem outro melhor que ele. Danilo, até aqui eu até que concordo que o Danilo é muito bom jogador, tem feito um bom campeonato brasileiro por Botafogo, né? Luiz Henrique, concordo. Aí vem Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior. Não, a gente Fraquíssimo fica olhando, o nosso Brasil. Cara, parece mentira, mas a grande maioria desses jogadores, poucas pessoas conhecem. Eu mesmo que acompanho futebol, a gente não consegue muito acompanhar. Poucos são falados, poucos jogaram aqui no Brasil, pouco tem a identidade com o povo brasileiro, parece, porque tem jogado muito pouco aqui, né? E eu Então, assisti assim, um vídeo hoje, Júnior Dário, falando sobre isso, do Luiz Henrique. Aí o pessoal perguntando por ele assim, o que você acha dessa comparação? Pô, antigamente nós tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, e hoje nós temos o Vinícius Júnior. Ele fala assim, mas a gente também é conhecido, eu jogo lá no meu time, o Vinícius Júnior joga no Real e tudo mais. Então eu acho que só passou a época do... Não, velho, não Pelo tem. amor de Deus, né, nós estamos falando de jogadores que eram bola de ouro, eram craques nos Pois seus é. times, Então, e a seleção era protagonistas, né? protagonistas em Tem todo um vídeo lugar. do Cafu, que eu acho que você até um tempo atrás você soltou esse Sim, vídeo aqui, sim. que ele fala justamente isso. Olha, quando a gente, naquele tempo, quando o Ronaldo Fenômeno não resolvia o jogo, O Kaká nós resolvia. tínhamos o Rivaldo que resolvia. É, Se o Rivaldo não conseguisse, nem o Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho que resolvia. exato. Quando desses três estivessem marcados, nós tínhamos a cobrança de falta do Roberto Carlos, que ele fazia um gol. É. Então, assim, é muito diferente. E parece que o Luiz Henrique nem... Ele é até um bom jogador, tá? Eu acho que até ele tem que ir pra Copa mesmo, ser o titular, em virtude daquilo que nós temos aí. O que tem hoje. Eu já penso o seguinte, ó, eu teria a humildade, eu, Júnior, né? Se eu fosse o Ancelotti, de levar o Thiago Silva pra Copa. Eu acho que a gente poderia colocar uns 3 zagueiros ali, fechar bem a casa, meter o Danilo de lateral direito ali, fazendo a função também meio que de zagueiro. Pode ser ele como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito, descendo quando ele puder também. Ele tem jogado assim no Flamengo. Eu acho que a gente tem que colocar um cabeça de área brucutu ali, que poderia ser o Casemiro, sem descer muito, que ele não tem mais saúde pra isso. Eu acho que merece a chance pro Neymar. O Neymar 30% é muito mais jogador que todos esses que estão aqui que eu tô falando. Hoje eu vi o Marcelinho Carioca falando E no sobre isso. esquema retrancadão, sabe? O Marcelinho Carioca falando assim o seguinte, falou, olha, por mais que vocês falem que o Neymar não tá 100%, os jogadores da seleção, por exemplo, nós temos jogador que não tá nem 80 ali. E tá lá no time. E outro, o Neymar é aquele cara que só dele estar em campo, ele segura 3 jogadores na marcação dele, abrindo espaço para os outros jogarem. Então Fato. você consegue... exatamente, porque os caras têm medo do Neymar, então coloca 3 marcando o Neymar ali, vai sobrar espaço para os outros infiltrarem. Então Sem dúvida. é oportunidade. Por mais que o Neymar pra gente esteja lento, pra quem olha de fora, o Neymar é um grande homem. Verdade. Boa. Bora, vermelho! No Paixão Nacional, Cartão Verde. Bora lá, eu vou dar o cartão verde pra esse vídeo que eu te mandei, na verdade. O vídeo Vamos vai lá. falar o porquê desse cartão, que é pro Kimi Antonelli, que é o piloto italiano, que após 20 anos a Itália consegue ter um piloto protagonista na Fórmula 1, ganhou 2 corridas já neste ano, e ele se mostra ser um piloto jovem, 19 anos, mas muito rápido, já colocou o Russell no bolso lá na Mercedes, e tem um vídeo que eu quero que você coloque, Aham. com a Mariana Becker e demais outros repórteres lá do Grupo Globo, falando os poréns de ele usar o número 12 no seu carro. Bora ver. Vambora. Deixa eu só colocar aqui agora, abrir o volume. Opa, bora ali. Eita, Elton Barbosa, vai. Antonelli nasceu em 2006 na cidade de Bolonha, na Itália, local onde o seu maior ídolo perdeu a vida.
O número 12 não é por acaso, é uma homenagem. Filho de piloto e dono de equipe, começou no kart aos 7 anos. Na sua primeira corrida, pole e vitória por mais de 7 segundos. No primeiro campeonato internacional, desclassificado na classificação, largou em 21º e venceu. Desde o início era diferente. Aos 11 anos, Giovanni Minardi levou o nome de Kimi Antonelli até a Fórmula 1. Mercedes e Ferrari. A Ferrari disse que era cedo demais. A Mercedes não pensou duas vezes. Contrato de 10 anos. 3 meses depois de assinar, Antonelli conhece finalmente Toto Wolff, que se assusta quando o menino de 11 anos responde em alemão. Aprendeu em 3 meses. Com 14 anos, sobe para a principal categoria do kart. Dizem que é cedo demais. Foi campeão europeu e era um dos favoritos para o Mundial, mas sofreu um acidente nas eliminatórias que quebrou a perna. No ano seguinte, repete o título. Aos 15 anos, a idade mínima para os carros de Fórmula, fez sua primeira temporada. 2 campeonatos, 2 títulos. Campeão da Fórmula 4 italiana e alemã. 22 vitórias em 35 corridas. No segundo ano, mais 2 campeonatos, mais 2 títulos. Campeão da Fórmula Regional do Oriente Médio e Europeia. 4 títulos em 2 anos. Mais de 40 pontos na superlicença, antes mesmo de chegar até a Fórmula 3. Que, aliás, a Mercedes decide que ele pularia. Vai direto para a Fórmula 2. Adaptação difícil contra um companheiro experiente. 2 vitórias, mais jovem piloto da história da categoria a vencer mais de uma corrida. Bateu o companheiro nas classificações e nas corridas. Então vem o teste na Fórmula 1. Primeira volta, melhor tempo. Segunda volta, um acidente de mais de 50 Gs. No dia seguinte, contratado. Substituto de Lewis Hamilton. Da Fórmula 4 à Fórmula 1 em apenas 3 anos. Em sua primeira corrida, o segundo piloto mais jovem da história a pontuar. Fez isso nas 3 primeiras corridas, algo que não acontecia desde 1965. No Japão, se tornou o piloto mais jovem da história a liderar uma corrida e a fazer a melhor volta. No Canadá, o terceiro piloto mais jovem da história a subir no pódio. No ano de estreia, se tornou o estreante com a maior pontuação da história da Fórmula 1. Então, vem a China em 2026. Com 19 anos, 6 meses e 17 dias, torna-se o mais jovem pole position da história. No dia seguinte, o segundo mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1. O primeiro italiano desde 2006. A Itália esperou 20 anos. Já Kimi Antonelli só precisou de 19. Caraca, mano, que história desse garoto, cara, hein, velho? Nascido em Bolonha, que Cê foi tá na cidade doido, que infelizmente nós velho. perdemos o Ayrton Senna, né? No hospital Senna, de né? Bolonha que ele perdeu a vida, né? Mas tá aí esse nasceu menino. lá. E o número 12, então, 12. é representação pra Ayrton Senna. É, porque foi o número que o Ayrton usou na Lotus de 85, né? Ele usava Legal. esse número, então ele é fã de Ayrton Senna, ele sabe todas as voltas, as melhores voltas que o Senna fez, as poles, ele sabe todos os números, tudo do Ayrton Senna. Ele é um fenômeno, esse moleque aí. Muito, muito. Gostei demais da história. Parabéns pelo cartão verde, Júlio. Estação 95.9. outono. Fala bem do meu Mengão, pelo amor de Deus, Júnior. Não, a notícia ela é ótima. Ótima. Opa, gostei, Você sabe então. que nessa onda agora que vem rolando já de uns 2 ou 3 anos pra cá, de clubes terem um pouco mais de comodidade enfrentamento de aviões. O caso do Palmeiras, que tem a empresa da Leila Pereira, né, que é a Placar, que ela cede o avião ao Palmeiras só em troca dos custos das viagens, né, o custo lá do querosene, que é o combustível usado no avião. Da tripulação E tal. Essa questão aeroportuária também, né? Tem todo um custo que é cobrado. O Palmeiras só paga essas situações e usa o avião da Leila Pereira por conta disso. O Flamengo vai além disso. Olha. Porque nós estamos falando que o Palmeiras usa um avião que é emprestado. É um contrato meio que como se fosse por empréstimo de uma empresa que pertence a presidente do Palmeiras. Ponto. O Flamengo está alugando um avião. Só que essa locação desse avião vai muito além de que você só tem um avião à sua disposição. Vai ser um avião que será inteiro plotado com as cores rubro-negras. Ou seja, um avião que vai ficar inteiramente à disponibilidade, não tem esse negócio de outra pessoa estar usando. O Flamengo tá pagando. Não, ele vai ficar plotar parado. E vai ficar parado lá o dia que precisar usar. É só o Flamengo que usa. Claro que o Flamengo vai usar para outras, talvez, divisões inferiores, para a equipe. Não, sim, a equipe. Eu falo o time. Vai ficar à disposição do Clube de Regatas Flamengo. Obviamente que pro clube de futebol Flamengo. Sim. Mas caso um dia, em algum momento, com a data FIFA, não haja jogos do Flamengo, o Flamengo pode ceder esse avião para uma equipe lá dos esportes olímpicos, lá
do clube que vai disputar alguma competição em algum lugar aqui da América do Sul, da América Central. Ou seja, é da empresa Flamengo. Vai ser do Flamengo por 3 ou 4 anos. Onde o Flamengo, véio. não se sabe se é um A320, um A19 da Airbus, né? Mas o Flamengo, se é um Boeing 737, mas é um avião dessa magnitude. Se vai ser um Embraer, um 95, desses que são maiores, que são, né, das empresas aéreas que você é habituado a ver aí nos aeroportos quando você vai fazer algum tipo de viagem. Eu acho que, cara, isso é muito legal, porque o Flamengo, ele dá um passo importante. Porque por mais que o avião seja fretado, Gabi, Sim. vai falar, mas você poderia fretar o avião, mas aí você fica refém da disponibilidade da empresa aérea. Talvez quais são os horários disponíveis que a empresa mudar a aérea data tem. de viagem. Você acaba que você tem que usar os mesmos caminhos pelo público geral ali na hora de você embarcar. Isso aí acaba que atrasa, porque as pessoas querem bater fotos, as pessoas Sim. querem ter contato com o jogador. Não que não tem que ter contato, enfim. Mas tudo isso implica uma questão da vida do jogador, do tempo de viagem, do tempo de descanso. Então o Flamengo vai ter um avião dele alugado. Ele não vai comprar o avião porque não é inteligente comprar, até porque nenhuma empresa aérea compra, né? Os aviões que essas empresas aéreas utilizam aí, as grandes empresas aéreas, são leasing, né? Uhum. Então são um formato financeiro que dá essa disponibilidade de eles usarem esses aviões. Depois, lá na frente, eles fazem um acerto, passa para frente, pega outro, mas é tudo leasing, né? Sim. A grande maioria da forma de aquisição, entre aspas. Da mesma dessas forma que você compra aqueles carros que você usa um ano e daí você entrega ele, já pega outro e vai abatendo valores e assim por você vai diante. levando aí as grandes empresas que fabricam aviões, a Airbus, a Boeing, a Bombardier lá no Canadá, a Embraer aqui no Brasil, eles fornecem nesse sentido. E, obviamente tem gente que compra, eu quero comprar o avião, é meu e tal, depois eu vendo e compro outro, mas a grande maioria dessas empresas aéreas fazem esse tipo de formato. Agora, é um formato mais em conta, né? Os caras não precisam imobilizar muito dinheiro, entendeu? Eles uma usam coisa dinheiro que ficou legal, Júnior Dário, é que no caso, então, dá uma presença maior para o time, né? Porque é um avião plotado. Pô, total, né? Você tem a liberdade de ter ali, chegou ali onde tá voando no espaço aéreo, baixou em qualquer lugar, é o Flamengo, né? Tanto que o São Paulo tem um contrato com a Sideral, que é uma empresa que também freta aviões, mas ali o que o São Paulo pode fazer é apenas colocar o escudo do time ali perto da escada, ali na porta. É um Boeing, é um avião que dá comodidade. O Palmeiras também da mesma forma, usa lá um avião da Placar, mas o avião não é inteiramente, todo inteiro caracterizado com as cores do Palmeiras. Nós estamos falando de você chegar nas cidades aqui na América do Sul, qualquer outro lugar, um avião que pode inclusive atravessar o oceano por uma viagem até a Europa, com escalas, é óbvio, depende da capacidade de tempo de voo, né? Mas assim, é outra situação, né? Você chegar com um avião todo inteiro nas suas cores. A imponência do time, né, fica visível nisso, né? Hoje o Flamengo, né? O Flamengo ele vive um momento assim financeiro extraordinário, né? Então quando você tem essa condição financeira, é importante que você divida isso com seus colaboradores. Então é uma forma do Flamengo mostrar, o Flamengo mostra para os seus jogadores, porque tem coisas que motivam muito a equipe. Sim. Não só o time, né? Mas os funcionários, os colaboradores da empresa. Os caras têm cara, dá orgulho no cara, né? Uhum. Então, parabéns ao Flamengo que está em vias aí de fechar um contrato de um aluguel de uma grande aeronave que vai levar o Flamengo aos seus novos títulos pra frente. Show de bola! Tamo pronto pra voar, menino. Bagageiro cabe bastante troféu, né? Eu sabia disso. Oh, não me diga. Fala você. É hora dos babados. Quem sabe ele não será o que vai trazer o Mundial, né? Mais um. Pois é. Bom, vamos falar agora de babado, gente. Olha aqui, que babado legal, hein? A Celine Dion anuncia a volta aos palcos após uma batalha contra uma doença rara. Ela emocionou os fãs na rede social nesta segunda-feira após anunciar o retorno aos palcos. Se apresentará em Paris, na França, no segundo semestre deste ano. Os shows serão os primeiros desde que a cantora se afastou das apresentações ao vivo no final de 2023, após um tratamento de uma síndrome da pessoa rígida, a SPR. O anúncio, né, da Celine Dion ocorre aí logo após o período das especulações da mídia francesa sobre a retomada da sua carreira, especialmente da sua apresentação nas Olimpíadas de Paris no ano de 2024. Segundo a imprensa internacional, a turnê pode ser o primeiro passo para a retomada da carreira de Celine Dion em uma nova leva de shows ao redor de todo o planeta. Bom, a síndrome da pessoa rígida é uma doença neurológica que atinge aí uma pessoa a cada 1 milhão e causa rigidez nos músculos do corpo e também espasmos dolorosos.
A síndrome surge mais frequentemente entre os 30 e 60 anos e é mais comum nas mulheres, né? Em alguns casos, os tremores podem ser capazes de provocar rachaduras ósseas e até crises de falta de ar. As causas da SPR ainda não são plenamente conhecidas pela ciência, mas a doença autoimune como vitiligo e diabetes estão também associadas a esse quadro. Então tá aí, Celine Dion voltando às paradas e quem sabe, né, a gente não tem aqui na América Latina também um showzaço dessa cantora que é maravilhosa e que faz parte das trilhas sonoras de novelas, de filmes e também da vida de muitas pessoas. No Paixão Nacional. Enquete. Galera, a França atropelou o Brasil. A França atropelou a França. Você entende que essa mesma seleção francesa é a grande favorita à conquista da Copa do Mundo de 2026? 30569595 HB? Só repete aqui, você falou a França atropelou a França. Atropelou o Brasil, né? Não, atropelou o Brasil, depois atropelou como que é o outro time lá do lado do estado, Colômbia. Você falou a França atropelou a França, os caras se mataram. Não, eu acho que a França jogar com o time B, eles atropelam o time B deles. Bora lá então, agora 5h49, tá valendo pra você par de ingresso pro show do Maurício Marielle. É que a gente se entende, que a gente nem percebe. Vamos lá. Boa tarde, galera do Paixão Nacional. Boa tarde. De Glória de Dourados. Fala, meu irmão. Aqui. E aí? E a rádio que a antena hoje tá boa, viu? O passarinho não trombou na antena ainda não. Que bom, hein? Mas na minha opinião, igual da minha amiga Carol do grupo falou, o Brasil não é favorito não, mas o resto tem 4, 5 seleções que é favorita. Inglaterra, Portugal, França, Argentina. E vamos pôr aí, Uruguai vai vir com força, com vontade, Colômbia. O Brasil pode chegar numas quartas, mas aquele time preguiçoso aí, se chegar nas oitavas pra nós, tá ótimo. É muita coisa. E já tirando que ninguém vai ser liberado durante o dia, viu? E se beber, no outro dia todo mundo de ressaca. Ô, glória. Ai, ai. Ei, Paixão Nacional, aí vocês me regaçam. Eu nem ia beber hoje, escuto uma moda dessa logo de cara, a primeira música do programa, agora eu tenho que tomar um. Fazer o quê, né? Pelo amor de Deus, aí eu não aguento. Segundou, fi. Antes eu bebia por amor, agora eu bebo por hobby. Fala que é pra tirar a poeira da garganta, nem na poeira eu trabalho. Não, por hobby, não tem negócio desse não. Fica tranquilo aí, pai. Pode tomar a sua, mas você não vai sair de casa, né? Boa noite, galera do Paixão Nacional. Boa noite. Carlos Eduardo, o Cadu da Vila Almeida falando. Fala, Caduzeira. Fala aí, Júnior. Fala, Cadu. Meu irmãozão do coração, a enciclopédia do futebol, nosso sex symbol HB. Com relação à enquete, a França sim é a favorita, uma das favoritas, mas tem Espanha com o Yamal, tem a Alemanha, tem a Itália que pode voltar e principalmente a Argentina, que é a atual campeã, né? São as principais candidatas ao título. Como brasileiros, vamos colocar a seleção, né? Tá meio difícil acreditar, mas vamos conseguir, né? Será, Uma pergunta aí pro Júnior. Os goleiros que você viu até agora, que o Ancelotti convocou, algum te passa confiança? E se você pudesse convocar os 3 goleiros pra Copa, quem você chamaria, Júnior? Eita, pegou pesado agora, hein, Cadu? Precisava? Que situação, né? A gente tá sem... Eu não confio muito no Bento, nem no Ederson, nem no próprio Alisson. Eu acho que eles são goleiros que caíram, inclusive até na própria Europa, né? O Ederson foi pro Fenerbahçe. Então são goleiros que perderam um pouco de credibilidade lá, esportiva, na própria Europa. Mas outro dia eu tava ouvindo um comentário de um comentarista, enfim, em algum dos canais, que eu não me lembro qual... E eu concordei com uma defesa dele. Eu levaria o Everton, cara. O Everton? Eu acho que o Everton ele foi um goleiro bom no Palmeiras. Ele foi um goleiro bom nas Olimpíadas conquistada pelo Brasil. E eu acho que pela experiência e pelo momento, talvez, dele, que talvez não seja um momento dos melhores, mas eu acho que eu apostaria mais um tempo. Eu gosto do Everton, eu acho que o Everton é um bom goleiro. Tem o Souza também no Corinthians, que vai muito bem. Eu acho que são goleiros que só que o Hugo Souza, no primeiro jogo da seleção, já me deixou com medo, cara. Que ele fez ali, deu umas espirradas na bola ali, umas 3 vezes ali, que foi um treino. Mas eu acho melhor que o Bento e melhor que o Ederson, eu acho. Tá.
Boa tarde, bancada da bola. Boa tarde, Paixão Nacional. Aqui quem fala é o Mauro Cáceres. Fala, Mauro. Sobre a enquete, eu acredito que tem aí 3 seleções aí favoritíssimas para ganhar essa Copa do Mundo, né? Como Portugal, a própria França, né? E tem a Alemanha também, né? A Alemanha, sim, ela é uma grande potência do futebol brasileiro. Então acima do Brasil, eu acredito, das 48, né? O Brasil aí tá em 8º, tem 40 aí, sem exagero, tá na frente do Brasil, com esse futebol que vem mostrando aí. Ô, doido. Tá certo, então, obrigado. Tamo junto, agora às 5h53, daqui a pouco tem mais participações, 3056-9595, hoje vale par de ingresso pro show do Maurício Manieri, Inesquecível Classics, dia 23 de maio, lá no Shopping Bosque dos Ipês, mais pote de sorvete jeito frio. Parece que tem uma notícia urgente pintando aí, hein, Júnior Dário? Parece que a Leila ouviu você falando do avião do Flamengo e disse que vai doar o dela para o Palmeiras. Ô, louco, velho. Pensou? Os palmeirenses já estão... Gente, é mentira. Não é 1º de abril, mas eu vou contar essa. Não, mas, cara, eu acho assim, olha, sejamos honestos. O Palmeiras é um grande exemplo de administração. O formato que o Palmeiras tem, inclusive, ele é até mais vantajoso financeiramente para o Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele paga apenas as despesas de um avião que está sendo cedido ao Palmeiras. Diferentemente do Flamengo, que vai pagar um aluguel mais as mesmas despesas. Sim. Então, assim, cara, tudo vai da expertise no momento do negócio. O que o Palmeiras pode, talvez, chegar para já que vamos plotar esse avião aí, pô. Vamos colocar as asas verdes. Talvez ela pense diferente, né? Falar, isso pode mexer com o Palmeiras no sentido de que, por exemplo, vamos supor que surgiu a notícia agora. É o ego. Do Flamengo. Mas o avião não existe ainda. Se não, eu tô falando assim, então, mas... Vamos supor que na semana que vem a Leila pode aparecer com o avião todo plotado, e daí? Exatamente. E aí? Pra não dar o braço a torcer. Falar, peraí, o primeiro foi lugar não, eu emprestei o avião aí a tempo indeterminado. Mas vamos lá, gente, surge a notícia em relação aí às notícias, né, as expressões da imprensa esportiva sobre a contratação do Paulinho. Então são narrativas que surgiram, né, em todo esse tempo, onde o Palmeiras, grande parte do Palmeiras, de alguns dirigentes diziam surpresos, conselheiros, né, a gente está surpreso porque foi feito todo um estudo para contratar o Paulinho. Só que ontem o Anderson Barros, ele, essa semana passada, enfim, são tantos dias que a gente fica até meio doido. Ele deu uma entrevista dizendo que a contratação do Paulinho foi uma contratação de um risco calculado. Então, pera lá. Então, coloca por terra, né? Aquela que não sabia que ele tava bichado. Aquela de que quando o Palmeiras contratou o Paulinho, contratou um jogador lá no ano passado, quando nós falamos, que já estava recuperado e que viria para jogar. Todo mundo sabe disso. No início do tempo de contrato do Paulinho com o Palmeiras, ele começou a sentir dores na região onde ele sofre cronicamente já de um tempo de uma lesão que não se curava. Não vou entrar aqui no mérito do tipo de lesão, que eu não sou médico, né? Mas é uma questão que envolve ali a tíbia, na região da canela ali, melhor dizendo, que ele teve que passar por um processo cirúrgico, que se falava que ele teria esse processo cirúrgico após a Copa do Mundo de Clubes. Ele jogou só alguns períodos lá, algumas partidas em poucos minutos, mas que ele voltaria a jogar no início de 2026. Em alto nível, né? Em alto nível. Nós estamos em final de março. Já estamos terminando o mês. Então metade do ano. Começando abril. Daqui a 2 ou 3 meses estaremos exatamente na metade do ano, Copa do Mundo. Surgiu a narrativa, algumas pessoas dizendo... Eu falo narrativa, gente, porque cada hora vem uma informação mais concreta. De que o Paulinho só voltaria a jogar após a Copa do Mundo. Nós trouxemos a notícia aqui. Dias atrás, surgiu uma nova notícia dizendo de que o Paulinho voltaria às atividades no campo, que provavelmente jogaria no final de abril já pelo Palmeiras em algumas partidas, antes mesmo das convocações aí para a Copa do Mundo 2026. Eu falo convocações porque tem convocação de várias seleções sul-americanas e o Palmeiras tem jogador no Paraguai, tem jogador no Uruguai, todo mundo sabe da situação.
E agora o Anderson Barros vem a público dizendo de que sabia, era um risco calculado a contratação. Como é que o Palmeiras me contrata um jogador bichado? Então. Você não se arrisca. 118 milhões de reais foi a contratação aproximadamente, mais salários de um jogador que não está 100%. Nem se ele tivesse 80%. O Palmeiras assumiu um risco calculado, pera lá, de uma contratação de 118 milhões de reais. Você pode arriscar em uma contratação de um jogador que esteja livre no mercado, como já aconteceu em vários clubes. Tem várias histórias nesse sentido. De jogadores que estavam livres no mercado, sem contrato com ninguém, com algum problema físico, algum problema médico, e foi se recuperar em algum clube, e esse clube deu guarida, em troca de, quando ele se recuperasse, ele jogasse por um período para esse clube. É uma coisa. Algo que eu me lembro do Ronaldo no Corinthians. Exatamente. Muito bem lembrado. E ainda assim que o Ronaldo Fenômeno, ele se recuperou no Flamengo. E no São Paulo também, né? Não, no São Paulo não. Ou foi o Adriano que foi pro São Paulo? Imperador. Adriano. Ele recuperou lá um problema físico e ele foi em seguida contratado por 3 meses. Exato. Ele defendeu o São Paulo. Então assim, é uma investigação que ela deve acontecer, e se realmente o Anderson Barros, eu tenho convicção que a Leila Pereira não toparia, porque é uma mulher de mercado. Será que foi por isso que tem aquela confusão aquela vez dentro da audiência em que a Leila Pereira falava, vocês investiram o nosso dinheiro errado, alguma coisa assim, tipo meio que jogando que alguém tinha feito uma cagada dentro do clube que estava onerando a folha de pagamento do Palmeiras. Você lembra que teve uma discussão, ela e um outro dirigente lá? Lembro, teve, era Será um conselheiro. Que tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que é tudo, é uma somatória de várias coisas. Agora, se o Paulinho não conseguir voltar a jogar em performance de um atleta profissional, ele pode não conseguir mais ser 100%, que é um grande absurdo, né? Aí sim o Palmeiras vai ter que tomar uma atitude em relação ao Anderson Barros, né? Porque você não contrata um jogador de 120 milhões de reais e o jogador, é um risco calculado. Pera lá, meu irmão. Calculado não. Então você empresta o jogador por um ano, com os direitos de compra parcialmente fixados, com uma cláusula no contrato que se o jogador estiver bem, se recuperar e jogar e der resultado dentro de campo, você contrato definitivo. Não da forma como foi. No Paixão Nacional, saúde é paixão nacional. Bora trazer para você informações da saúde aqui no nosso PN. Hoje Alex Figueiredo não se encontra por aqui, Kiliana também não, mas o HB vai trazer para você essa informação muito interessante, hein? Alterações na respiração podem explicar a hipertensão, viu, gente? É isso mesmo. As alterações na forma de respirar podem estar diretamente ligadas ao aumento da pressão arterial. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, identificou um mecanismo no cérebro que ajuda a entender por que parte dos pacientes continua com hipertensão mesmo fazendo uso de medicamentos. Publicada em uma revista científica em 17 de dezembro de 2025, a pesquisa indica que mudanças específicas no padrão respiratório, especialmente durante a expiração, podem ativar processos que elevam a pressão arterial. Os cientistas observaram que contrações mais intensas dos músculos abdominais durante a respiração, um processo chamado de expiração ativa, podem desencadear respostas no sistema nervoso que favorece a um aumento da pressão. Nos experimentos feitos em ratos, foi identificado um grupo de neurônios, localizado no tronco encefálico que participa desse processo. A região atua como um elo entre o controle da respiração e a regulação dos vasos sanguíneos. Ainda na pesquisa diz o seguinte, quando esses neurônios são ativados, há aí um aumento da atividade no sistema nervoso simpático, o SNS, responsável por preparar o corpo para a situação de alerta, como por exemplo, os vasos sanguíneos se contraindo para que suba a pressão arterial. Os pesquisadores também verificaram o efeito oposto. Ao inibir esta atividade neural, a pressão arterial voltou a níveis considerados normais em modelos de hipertensão associada à falta de oxigenação, condição comum em pessoas com apneia do sono.
Segundo o pesquisador Davi José de Almeida Moraes, do Instituto de Ciência Biomédica da USP, o resultado chamou a atenção pela conexão entre funções que costumavam ser analisadas separadamente. Abre aspas. Ficamos surpresos com esses resultados que os neurônios da expiração ativa têm a capacidade de impactar na função cardiovascular, afirma em comunicado. Ele explica ainda que esta relação ajuda a entender alguns casos, por exemplo, de hipertensão persistente. Isso tem, por exemplo, implicações em condições patológicas, como hipertensão arterial, diz ele. A partir dessa descoberta, cientistas então passaram a investigar formas de interferir nesse mecanismo sem precisar agir diretamente no cérebro. A proposta envolve atuar sobre sensores de oxigênio presentes no organismo que influenciam esta rede de neurônios. Esses sensores utilizam substâncias como ATP, que além de fornecer energia para as células, também funciona como mensageiro do sistema nervoso. Ao modular esta sinalização, seria possível reduzir a ativação excessiva dos neurônios associados ao aumento da pressão. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares como infarto e AVC, além de estar associada a problemas renais. No Brasil, a condição atinge cerca de 30% dos adultos, segundo dados do Ministério da Saúde. Apesar de ser uma doença conhecida e tratável, o controle ainda é sofisticado e um grande desafio. A descoberta reforça ainda que o problema pode ter múltiplas causas. Fatores ligados ao funcionamento do cérebro e da respiração também desempenham um papel importante. Os pesquisadores destacam que os resultados ainda são iniciais e foram obtidos em modelos experimentais. Mesmo assim, oferecem uma nova perspectiva sobre a hipertensão e indicam caminhos que podem ser explorados em estudos futuros já com humanos. Bom, o Quadro Saúde tem patrocínio da Clínica Canela, que está aí com um trabalho muito bacana para você que está lutando, né, contra a gordura e também o lipedema. Então, CRMMS 10537, o Dr. Canela, nosso parceiro aqui no quadro de saúde. Mais informação para você. Na Capital FM. Resumão. Paixão Nacional. Resumão do Paixão. Olha, a FIFA pagará salário de Piquerez no Palmeiras após lesão sofrida em jogo da data FIFA do Uruguai contra a Inglaterra. Como parte de um mecanismo de proteção para clubes com atletas convocados, a entidade pagará 100% do salário do lateral esquerdo durante o período de recuperação. Piquerez sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo esquerdo e o tempo de recuperação é de no mínimo 6 meses, tá? CBF aproxima campeões do mundo de Ancelotti e jogadores da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Nesta data FIFA, nomes como Ronaldo, Rivaldo, Bebeto e Edmilson foram convidados pela CBF para acompanhar treinos nos Estados Unidos e conversar com o técnico italiano e também os jogadores. A ideia agrada Ancelotti, que no Rio de Janeiro já teve encontros com outros campeões, como Cafu, né, jogadores que foram importantes no contexto de títulos conquistados pela seleção brasileira de futebol. Olha, o Flamengo monitora a situação de Luiz Henrique do Zenit, olha isso. O clube russo deu a entender que pretende vender o atacante no meio do ano após a Copa. O valor desejado é de cerca de 40 milhões de euros, 244 milhões de reais. Alguns obstáculos, como convencer o jogador a voltar ao Brasil e o fato de o Flamengo ser um rival do Botafogo, onde o Luiz Henrique fez história. Apesar da dificuldade, o assunto pode evoluir nos próximos dias. É um baita de um jogador que, se o Flamengo contratar ele... Agora, você lembra do Chico Lang? Já vi falar, mas não é. Chico Lang, nossa, o Chico Lang foi demitido da TV Gazeta após 36 anos. O comunicado oficial foi feito pela emissora nesta segunda-feira. Declaradamente corintiano, comentarista, trabalhava na TV Gazeta desde 1990. Ele no mundo esportivo ele é um cara bem conhecido, né? Dentre os comentaristas faz hora, hein? Há muitos anos lá na TV Gazeta. Bom demais, agora às 6h49, tá na hora de babados. Não contei pra vocês. Eu sabia disso. Não me diga. Fala você. É hora dos babados. Bom, olha só, presta muita atenção. Você já imaginou uma troca de farpas entre Eliana e Celso Portiolli? Pois é, cara.
Tá acontecendo. Agora não estão na mesma casa, né? Não, agora eles são concorrentes. E olha, direto. A apresentadora Eliana viralizou nesta segunda-feira, dia 30, após dar uma resposta lida como uma indireta à falta de respeito do então ex-companheiro Celso Portiolli com a rival da Globo. Nas redes sociais, um internauta elogiou a Global pela forma ética de comemorar a audiência, ao que ela respondeu, abre aspas, sempre de forma respeitosa, sempre, fecha aspas. A polêmica teve início no domingo, dia 29, após Celso Portiolli mandar um recado à concorrência. Abaixo no ranking da audiência do Ibope, o apresentador acusou a Globo de mudar o horário da eliminação do BBB 26 para impulsionar os números da recém-chegada em família. Apresentado aí, né, por Eliana, na mesma faixa de horário do Domingo Legal. Abre aspas. Será que esse programa aí dá audiência, hein? Será? Será que é hoje que o sino vai tocar? Será que o BBB vai acabar? Diz Portiolli ao vivo durante o programa dele no SBT. Ao invés de responder à programação do contratado do SBT, Eliana aproveitou a liderança do Ibope no horário para destacar a competência da equipe nas redes sociais. Abre aspas, obrigado à minha equipe querida, aos meus convidados para lá de especiais e também Natan, Maiara, Maraísa, Flávia Alessandra, Otaviano Costa, Júlia Costa e também todo o Brasil pela maravilhosa audiência, escreveu a Eliana. E aí o Celso Portiolli então aproveitou, né, esse momento ao vivo, lá o programa dele é ao vivo, dele é gravado, e aí ele aproveitou ao vivo para dizer, será que o BBB mudou de horário exatamente para alavancar a audiência do novo programa da casa, que é o programa da Eliana, e a Eliana não ficou nada satisfeita com isso. A segunda informação que eu tenho para você é a seguinte, viu? Crimes de Jeffrey Epstein pode ser retratado em uma nova série de TV. A Sony Pictures está desenvolvendo uma nova série sobre a investigação do caso Epstein, baseada no livro Perversions of Justice, de Jeffrey Epstein, da jornalista Julia Cabral, responsável por trazer o caso à tona. De acordo com a Variety, a produção será estrelada por Laura Dern, de Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que interpretará a repórter. A sinopse oficial descreve a obra como um relato impactante de uma jornalista investigativa que revelou o acordo secreto entre Epstein e promotores federais. Inspirada na experiência de Brown no Miami Herald, a trama acompanha anos de investigação durante as quais a repórter identificou aí cerca de 80 vítimas e convenceu sobreviventes a falar publicamente, além de contribuir para prisões de Epstein e Ghislaine Maxwell. Caso avance e seja adquirida por uma emissora, o projeto deve se tornar a primeira série de ficção centrada exclusivamente no caso Epstein. No Paixão Nacional. Enquete. Bora lá de enquete, Júnior Dário. A gente quer saber da galera sobre a França, né? Atropelou o Brasil, Colômbia, é a grande favorita à Copa do Mundo de 2026, 30569595, HB. A galera manda ver aí, já está respondendo aqui, mandando as suas mensagens, e a gente vai acompanhar então as últimas participações aqui no nosso PN de hoje. Vamos lá então. Jéssica, bem-vinda. Oi, gente. 40 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. Puta que me pariu, eu querendo aqui 40 reais pra eu comprar um quilo de carne moída. Porra! O mundo é algo meio que cruel, né? A diferença, assim, é algo surreal. Puta merda. Tá certo, obrigado pela participação, hein, minha querida. Deus te abençoe. Vamos lá. Boa tarde, Paixão Nacional. Aqui é o Vicente Benites, motorista de aplicativo e flamenguista do Globo. Rapaz, o Alex Figueiredo pegou o sistema da Eliana Fernandes mesmo, hein? Gosta de uma folguinha. Falando sobre a enquete, rapaz, que França já é campeão o quê, moço? Tá muito cedo, né, pra falar essas coisas aí. Tem muito mais time aí pra esse tipo de coisa. E me coloca no sorteio. Tá bom, meu querido, obrigado pelo carinho, tamo junto. Deixa eu ver aqui. Oi, dá o play aí, papai, dá o play aí. Vamos voltar aqui, agora vai, vamos ver.
Boa noite, meus amigos do Paixão Nacional. Boa noite. HB, o monstro sagrado que não vê buraco. O Júnior Dário, o dono da pelota. Ô, meu querido, tá beleza? defasado o time hoje, hein? Tá parecendo a seleção brasileira, hein, Júnior? Júnior, França, candidatíssima, hein? Candidatíssima. Muito bom o time da França. É impressionante, muito bom. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né, meu? Pois é. O jogo é jogado e o lambaria é pescado, né? Vamos que vamos, aquele abraço. Valeu, meu querido, boa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência também. Bora pro final. Quem fatura par de ingressos para poder curtir então o show de Maurício Manieri, Inesquecível Classics, dia 23 de maio lá no Shopping Bosque dos Ipês, mais um pote de sorvete Jeito Frio, é a Simone Teodora de Araújo. Simone Teodora de Araújo, final do telefone 8399, só passar aqui na Capital 95 em horário comercial das 9 da manhã até as 5 da tarde para você retirar o seu convite, tá bom? Traga aí um documento que prove, né, a sua identidade, tá certo? Agora às 6h55, bora finalizar o nosso PN de hoje. Paixão Nacional e a bomba do dia. Pois é, rapaz, a bomba do dia envolve um astro do futebol brasileiro, né, e que tá de volta aqui ao Mengão. O goleiro João Eduardo Lago Magalhães, que tem 23 anos, processa o jogador de futebol Lucas Paquetá do Flamengo por supostamente não ter recebido o salário de R$1 mil e ser registrado na carteira de trabalho ao atuar no time que Paquetá comanda, o time do Paquetá Esportes, durante 10 meses. Inocentado aí de uma suposta manipulação em apostas esportivas, o meio-campista acabou ganhando uma vitória na justiça, mesmo sem apresentar a sua defesa. O imbróglio, porém, está longe de acabar. O goleiro recorreu em 9 de março para que o caso, no qual cobra 66 mil em verbas e multas trabalhistas, bonificações e indenizações por danos morais, seja cumprido. Passe também pelo crivo do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e ainda não há data para o novo julgamento. Antes disso, João Lago teve 2 reveses. Na 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, né, ele decidiu em outubro do ano passado que os treinos, as fotos publicadas na rede social e as mensagens de textos não bastavam para comprovar o vínculo empregatício do jogador com o time de Paquetá, caracterizado por pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração. Com o Paquetá Esportes de setembro de 2023 a julho de 2024, em entrevista à coluna, o goleiro contou como ocorreu a dinâmica da contratação, com jornadas de 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, e por que aceitou o valor abaixo do salário mínimo fixado em 1.320 na época. Também disse que não assinou um contrato de trabalho ou formalizou valores acordados com o time do jogador. O pagamento em si não era tão interessante para mim. O pagamento era o mínimo que a gente tinha acordado. R$1.000 é uma ajuda de custo, não é? A questão é que a gente ainda tinha um valor a receber de 10% a cada jogo ganho. E os jogos eram de no mínimo R$20 mil. Eu ficava mais pelo valor dos jogos e não tinha contrato formalizado. O que tinha era o que consta no processo. Mensagens, acordos firmados exclusivamente com o jogador Lucas Paquetá. A justiça também entendeu que não houve demonstração de onerosidade efetiva, né? Isto é, uma relação desproporcional em que uma das partes disponha de grande vantagem, e negou todos os pedidos dele, incluindo a rescisão indireta. A coluna João Lago se esquivou de comentar a decisão. O termo treinar por si só tende a não indicar uma situação de vinculação típica de relação de emprego, reforçando que a mera participação em atividade de treinos não configura isoladamente a subordinação ou habitualidade necessária no vínculo empregatício. Tal circunstância demonstra aí que a alegação de rescisão indireta encontra-se em contradição com a sua própria conduta, reforçando insuficiência probatória para o reconhecimento do vínculo e das consequências trabalhistas pretendidas, escreveu o juiz do trabalho Gustavo Fará Correia. Isso num país que a gente tá brigando aí, o pessoal tá brigando sempre para ter
Inclusive o 6x1, né? É loucura você ver uma coisa dessa. O cara tem foto, tem vídeo nos treinamentos, vestindo a camisa do clube do cara e não tem vínculo empregatício. Doideira total, né, velho? Você ouviu? Paixão Nacional. Volta amanhã às 5 da tarde. Oferecimento Sage Proteção Veicular. Bem-vindo ao clube. Atenção, Clínica Canela informa. Obesidade e lipedema tem tratamento. Giovana Barbosa Clinic, especialista em papadas, realizando sonhos. Agende sua avaliação. Fone Whats 99953-7575. Internet mais velocidade e soluções pra você. 3027-2500. Estação 95.9. Outono. Capital 95. Que tal uma festa de aniversário com tudo pago para até 20